A paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero compartilhar a palavra com vocês. Em nome de Jesus, amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela palavra de Deus, pela unção que fluirá neste momento, sem impedimentos, e que a tua palavra venha ter um curso livre aos corações e vidas de todos. É o som da minha voz. O Senhor ministre luz a todos que ouvem esta palavra. E eu invoco a revelação de Deus, do Espírito Santo, para revelar a palavra de Deus na direção deste capítulo aos corações das pessoas. Que eu já te dou louvor, já te dou glória, já te dou honra. E dou honra somente a ti, Senhor. Pois eu tenho certeza absoluta que esta palavra trará vida, trará saúde e cura, seja ela física, seja espiritual, seja financeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já agradeço, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Amados, vamos abrir a palavra, Ezequiel 36, 26. Em nome do Senhor. E vamos ver o que as Escrituras dizem para nós através do Espírito Santo de Deus. E vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Há duas promessas aqui, porém dentro de vós um coração novo. Porém dentro de vós um espírito novo. Mas observe o que ele diz depois. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Há promessas maravilhosas aqui. Na verdade, há 3 promessas que Deus fez. Um coração novo, darei um novo coração. Tirarei este velho coração de pedra. E o coração que rejeita o Senhor eu tirarei. O coração que ignora o Senhor eu retirarei. O coração que não anda nos caminhos e preceitos do Senhor eu tirarei. E então farei algo mais. Vou dar-vos um espírito novo. Essas 2 promessas estão juntas, elas são uma em 2. Quando se trata do poder de Deus no Antigo Testamento, nós temos somente promessas e as preparações. É tudo que nós temos. Mas no Novo Testamento nós temos cumprimento das promessas e as posses das promessas. É muito importante que entendam isso. No Antigo Testamento Deus fez promessas relacionadas ao seu poder. Mas ele não cumpriu essas promessas. Deus mostrou como se prepara para receber o poder e as promessas do Antigo Testamento, mas ninguém possuía poder. Muitos poucos homens experimentaram a unção sobre eles através da soberania de Deus, porque o Espírito Santo não havia descido ainda, porque Jesus não havia subido. Entendem? Amém? Então, quando lemos nas Escrituras que o Espírito de Deus veio sobre Davi, sobre Elias, essa era a soberania de Deus, pois o Espírito Santo não havia descido, não havia sido dado através de Cristo Jesus, embora eles tivessem promessas, embora eles tivessem a preparação para o poder. Muito pouco deles experimentaram da soberania de Deus. E aqueles que o tinham, eram muito poucos que tinham da soberania. Porque Deus tinha que cumprir o seu propósito
através da soberania dele. Portanto, no Novo Testamento nós temos o cumprimento das promessas e as posses delas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele veio sobre alguns, como Davi, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e muitos tantos mais. Mas, então, no Novo Testamento, ele veio para habitar dentro de nós. Lembrando, no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dos homens, nem mulheres. O Espírito Santo só veio habitar dos homens e mulheres do Novo Testamento, após o Senhor Jesus Cristo ter subido. E aqui nós temos o cumprimento das promessas e a posse delas. A palavra de Deus, ela é a nossa chave. É da palavra de Deus que estão escondidos os tesouros. É da palavra de Deus que nós encontramos as revelações que Deus tem para nós. Nós não podemos acreditar que com o encerramento do Antigo Testamento as promessas pararam, pois elas não pararam. Também não devemos acreditar que as preparações para o poder de Deus também parou, pois não parou, eles continuam no Novo Testamento, pois a obra do Espírito Santo continua em convencer homens e mulheres dos pecados, da justiça, do juízo, ao arrependimento, pois isto é a obra da preparação. Mas o profeta Ezequiel disse: vos darei um novo coração e porei dentro de vós o espírito novo. Agora ouça com atenção. Quero que ouçam. Vocês não podem receber do poder de Deus, das promessas de Deus, a menos que entendam isso. Amém? Quando Deus criou o homem, ele criou o seu espírito, como também a sua alma e o seu corpo, sendo que neste corpo o espírito e a alma habitariam dentro dele. E você tem que entender isso. Repita comigo: eu sou o espírito. Eu não sou uma alma. Eu sou o espírito. Eu vivo em um corpo. Eu não sou um corpo. Eu não tenho corpo. Eu vivo em um corpo. Isso é muito importante você entender. Pois em breve esse teu corpo voltará para o pó. E você apenas pegou esse corpo emprestado, porque esse corpo não é teu. Você é um espírito. Você vive em um corpo por um pouco tempo. Agora, quando você for ressuscitado da ressurreição, a linguagem mudará. Amém? Pois você dirá: eu tenho o corpo. Neste momento, sinto te informar, você não tem o corpo. Esse corpo é emprestado, porque ele veio do pó e pro pó voltará. Amém? O novo corpo não virá do pó. Haverá realmente um corpo, e o corpo que ele preparou, o Senhor preparou para você. E esse corpo só você, somente cabe só você. E será pura luz. Esse corpo terá uma idade de 33 anos para sempre. E você diz: da onde que eu tirei isso? O Senhor Jesus Cristo ressuscitou aos 33 anos de idade. E ninguém será mais velho que ele. Amém? Se ele tem 33 anos, você também o terá, porque foi a idade que ele ressuscitou. Isso temos que procurar
dentro dos tesouros da Bíblia. A revelação vem da Bíblia. O segredo é meditar na palavra. Amém? E quando deu o Senhor uma alma a Adão, ela era sua personalidade. A alma é a base, sendo ela personalidade. Deus tinha planejado. Vejam que Adão tinha uma escolha. Ele tinha uma escolha. E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Eu vou dar apenas uma pequena amostra para vocês de como o Senhor quer que vocês saibam que vocês são espíritos, que nós somos espíritos, que nós temos uma alma e não somos uma alma, que nós temos um corpo emprestado, que eu não sou o corpo, porque a palavra dele fala assim: o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e não em carne. Amém? O Senhor pede para nós adorarmos Ele não em carne, não em corpo, não em alma, mas adorar Ele em espírito. Deus criou o espírito para adorá-lo, sendo a alma a base de personalidade de uma consciência que está ligada através do corpo com o mundo visível. E o espírito, ele está ligado ao nosso espírito com o divino. Entendem? Deus criou a alma com base da personalidade e consciência. A alma está ligada através do corpo com o mundo visível. O espírito, ele está ligado ao nosso espírito com o divino, com o Senhor, centelha divina. Amém? Vivemos em dois mundos, o visível e o invisível. A alma é a ligação entre ambos, visível e invisível. Através do corpo, ela recebe o natural, terreno, e o visível. Isto é o visível, natural, terreno, que é o visível. E através do espírito, ela está ligada ao invisível, ao divino, à centelha divina. Através do corpo, ela ouve a voz do homem natural, terreno. E através do espírito, ela ouve a voz de Deus. Amém? A alma, através do corpo, entende o mundo do homem e através do espírito, o mundo de Deus. E o espírito do homem foi criado para ser um chefe, o principal, o poder e a autoridade. Deus não criou o corpo para ser o comandante, o principal ou o controle. Deus criou o espírito do homem para ser o poder, a autoridade e o governo, o comandante. Entende? Quando Adão caiu, a sua alma recusou o governo do seu espírito. A sua alma rejeitou o governo do seu espírito. Não estou falando do Espírito Santo, não. Eu estou falando do espírito humano, espírito do homem. Deus disse: eu vos darei um espírito novo. Ele não está falando do Espírito Santo, está falando do seu espírito, espírito humano, espírito do homem. Mas antes de Deus poder te dar um espírito novo, você tem que entender o que aconteceu da criação de Adão.
Deus criou Adão, também deu-lhe um espírito, também deu-lhe uma alma e colocou ele em uma casa chamada de corpo, isto chamado de nosso tabernáculo. A alma de Adão recusou o governo do seu espírito humano, espírito do homem. A alma de Adão se tornou escrava do corpo. E ao aceitá-lo como Senhor, presta atenção, a alma de Adão se tornou escrava do corpo ao aceitá-lo como o Senhor para obedecer, amém? A alma de Adão recusou o governo do espírito do homem e aceitou o governo do corpo, que é o pó. Foi isso que aconteceu na queda, amém? E quando ela rendeu sua alma à carne, ao corpo, quando a alma decidiu se render ao corpo e não ao espírito, quando a alma se rendeu aos desejos da carne, ela recusou a vontade de Deus, pois a vontade de Deus se torna nossa e nós a recebemos e dela vivemos. E se nós rendermos ao Espírito dentro de nós, assim estaremos recebendo o quê? A vontade de Deus. Mas ela se recusou a se render ao Espírito que Deus lhe deu como governo e se entregou ao corpo, então caído. Amém? E quando ele caiu, quando Adão caiu, seu espírito perdeu o lugar destinado de autoridade, se tornou um poder dormente. Esse espírito de Adão, ele morreu no instante em que a alma de Adão disse não ao espírito do homem, ao espírito humano. Não vou aceitar o governo do espírito, vou aceitar o governo do meu corpo, sem espírito. O espírito do homem, ele ficou dormente e morreu. Ele se defiou. Ele não tinha propósito para viver naquele corpo. Ele não tinha nada para cumprir naquele corpo, porque ele foi rejeitado. Amém? Com isso, ele morreu e se defiou. E seu espírito se tornou o quê? Se tornou cativo, em conflitos. Ao invés de ser autoridade e governo, ele se tornou cativo devido à perda do seu lugar destinado por Deus. Portanto, todo homem, toda mulher que nasceu de novo, ao novo nascimento, estes que renovaram seu espírito, que vivem uma vida em espírito e em verdade, eles sabem a diferença quando é governado pelo corpo ou pela alma, que é um pouco mais profundo ainda, e quando é governado pelo espírito. Por quê? Porque o espírito, ele ouve a voz de Deus. A alma e o corpo não conseguem ouvir a voz de Deus. E sendo assim, ele se torna o quê? Se torna cativo, se torna um escravo, porque ele é terreno, ele não tem acesso ao reino de Deus. Amém? E
é verdadeiramente um conflito de escravidão dentro do corpo. Porque o espírito, ele morre, ele desfalece. Ele não tem propósitos, não tem desígnios para cumprir. Ele fica inativo. Consegue me entender? Amém? E o corpo, a partir daquele momento que Adão caiu, até esse momento, quem governa o corpo e a alma, se considerando um rei dentro dele. Então, não tem o governo designado dos propósitos de Deus. Aquele corpo perdeu o governo do Espírito, perdeu o comando do Espírito. Ali somente tem a alma e o corpo, sendo que o Senhor preparou esse ser humano para ser o seu mestre, o seu espírito. Mas o seu espírito mas o seu corpo e sua alma rejeitaram o governo do seu espírito. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo chama esse corpo de o homem natural, o homem terreno. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do espírito. O homem natural só entende a linguagem terrena desta terra, pois essas coisas são entendidas espiritualmente e são espiritualmente recebidas através do Espírito de Deus. Não tem como eu entender algo do reino espiritual se eu não estou ligada ao Espírito. Amém? O corpo não tem a mínima ideia o que é ser espiritual, porque ele é corpo e a alma é alma. A ligação do Espírito dá acesso ao reino de Deus. Amém? O corpo, a alma, ela pode ler a Bíblia, mas não entende nada do que está escrito. Não tem entendimento e não tem nem prazer de ler a palavra. Por quê? Porque quem revela os tesouros internos da Bíblia é o Espírito. E uma vez esse Espírito não participando do corpo e da alma, não haverá revelação. Amém? O corpo, a alma, eles podem adorar a Deus, mas eles não conseguem adorar, porque alma e espírito não se submetem ao amor do Senhor. E o próprio Deus diz: não é isso que quero, porque nenhuma carne se glorie em minha presença. Nenhuma carne se glorie em sua presença. Nenhuma carne quer falar do corpo e da alma terrena. Amém? O Senhor fala também na palavra dele que o corpo, ele pode trabalhar e isso ser rejeitado. Por quê? Porque o maior tempo o corpo trabalha da carne, do prazer da alma, o trabalho terreno. A maior parte do tempo nós fazemos tudo como se fosse carnal, sendo que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Se nós lavamos uma louça, é para a glória de Deus. Se nós limpamos uma casa, é para a glória de Deus. Se
se nós trabalhamos de empregado, funcionário, colaborador, é para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para glorificar o Senhor. Mas uma vez eu estando sem o Espírito, eu trabalho sem glória. Eu trabalho com a carne, com o corpo. Quando nós oramos, é para orar em espírito e não na carne. Quando louvamos ao Senhor, é para louvar em espírito e não na carne. Quando pregamos ao Senhor, é para pregar em espírito e não na carne. Nós servimos a Deus da carne e tudo isso para Deus é lixo, não vale de nada. Deus que nos criou para glorificá-lo, seja das mínimas coisas, seja da menor coisinha, é para glorificar o nome dele. Se a maior parte do tempo eu não faço para o Senhor, com certeza eu estou fazendo para a carne. Por isso que o Senhor Jesus disse: o Pai busca aqueles que o adoram, e o adoram em verdade e em espírito. Amém, queridos? Eu não quero deixar muito comprido esta mensagem, mas ela vai ter continuação, tá? Essa é a parte 1. Eu vou continuar com a parte 2, tá certo? Para não ficar muito comprido o áudio e nem cansativo, tá bem? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vai ter a chave para como adorá-lo em verdade e em espírito. Como nós podemos fazer para levar todo o nosso mover em espírito, em adoração, em glorificação ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica com Deus. Beijo no coração.